Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje a gente recebe aqui para uma conversa a professora Michelle Marie, ela que vai falar com a gente sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre o aniversário do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tema imperdível, você não pode deixar de assistir. Nosso programa tem apoio do Pódium Complexo Jurídico, onde você pode montar seu escritório com rapidez e economia. Venha conhecer o Pódium. E sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. Eu sou Luiz Felipe. Eu sou Flávia Laine. E no programa de hoje a gente recebe para uma conversa a professora Michelle Marie. Ela que é professora universitária, mestre em serviço social e atua na área do direito da criança e do adolescente. Está aqui com a gente hoje para um bate-papo em homenagem aos 29 anos do ECA. Professora Michelle, seja bem-vinda ao Debate Legal. Bem-vinda. Eu que agradeço, a oportunidade, o convite do Luiz, da professora Flávia, que também já conhecia, já sigo também no Instagram. Então, na verdade, a gente não fala com alegria, mas ao mesmo tempo a gente fala de desafios, dos 29 anos do ECA, a gente fala com alegria, porque foi a primeira lei que traz esse imbuio do caráter de rede, ou seja, ele traz os direitos fundamentais de crianças e adolescentes de capa, contudo a gente não consegue avançar nessa primeira parte, Eu acho que é o maior desafio dos 29 anos, é garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Senão a gente não estaria aí vivenciando e visualizando ainda diversas violações de direitos, Famílias ainda que negligenciam esses direitos, que na verdade é fruto do sistema capitalista, que a gente sabe, e que sobretudo hoje que estamos vivenciando, nesse momento de crise estrutural, uma crise neoliberal, e aí tem todo um apelo a exemplo de uma violação do trabalho infantil, o abuso, a exploração sexual, o turismo sexual. Então a gente precisa ainda avançar. A alegria é que nós temos uma lei que protege, que traz uma tríade, que é o dever da família, do Estado e da sociedade zelar, com absoluta prioridade, os direitos de crianças e adolescentes, mas a gente tem esse outro lado, que a gente não consegue avançar nessa primeira parte do ECA, que é na garantia desses direitos fundamentais. Professora, o ECA, assim como outras legislações brasileiras, eles são uma legislação de referência mundial, são legislações de excelência, mas no Brasil a gente tem esse problema. Criamos leis excelentes e está lá, formalmente foi criada, porém nós temos muita dificuldade de materializar esses direitos. E eu vejo que com o ECA, mesmo tendo já 19 anos da sua criação até hoje... 29, Então, nós ainda temos muita dificuldade para materializar tudo aquilo que já foi proposto nessa lei. Muito bem colocado, Flávia. É verdade, porque os direitos sociais, eles precisam ser materializados enquanto políticas públicas de Estado, A gente não deve se centralizar para o terceiro setor, a obrigatoriedade que é estatal. Então, a gente precisa discutir, por exemplo, agora, ainda esse ano, vai abrir discussões de orçamento, Então, a gente precisa se estar aprimorando do QDD, da LDO, da LOA, para saber o que tem de investimento, porque criança e adolescente não é gasto, é investimento, E não é investimento futuro, é investimento presente, Então, a gente precisa se aprimorar. Então, para materializar tudo que está ali, a gente precisa de um leque de, vamos assim dizer, de políticas públicas, que é o trabalho em rede, que é a primeira lei que traz isso, o trabalho em rede. Então, para eu garantir direito fundamental, a criança e adolescente tem que ter acesso a lazer, à moradia, à educação, à saúde, ao esporte. Mas ainda, infelizmente, quem abraça o estatuto é a assistência social, É aquela política que abraçou. Eu digo, graças a Deus teve uma, Mas que ainda... No seu orçamento, a que menor tem no bolso da Seguridade Social brasileira, Isso eu refiro-me tanto nível federal, quanto estadual e nível municipal. Então, assim, me dói muito quando a gente tem algumas questões sobre debate da redução da maioridade penal, que é como se fosse premiar o gestor, sabe? Olha que prêmio. Vamos aqui premiar porque o sistema de garantia de direitos, garantia e defesa de direitos falhou. Falhou porque não investiu
na criança, né? Para que ele tivesse o que meu filho tem, né? Então, o que a gente quer para a criança, o ECA não faz distinção de gênero, de raça, de etnia, não discrimina, não diz classe social, né? Classe social. Então, não tem isso. Então, o que o meu filho tem direito a um teto, a uma família, todos deveriam ter, né? Acesso à educação, acesso à saúde. É bem verdade que o Brasil ele conseguiu diminuir taxas de mortalidade infantil, né? Com a saúde da criança. Conseguiu, sim, avanços, né? Em relação, por exemplo, leis complementares, que eu chamo de leis complementares ao ECA, que nós temos a lei do menino Bernardo, né, em relação a maus tratos. Você tem o SINASE, né, que é uma lei que fala de todo o sistema voltado para a ressocialização do adolescente em conflito com a lei, né? Você tem a lei da primeira infância. Então, você tem um leque de avanços, inclusive no âmbito de política pública, mas ainda está presente essas violações de direitos. E aí cabe também à sociedade e o próprio poder público em si, né? Eu sempre digo, gente, a gente está discutindo coisas para premiar alguém, né? Porque a responsabilidade, não é só do município. Ela é uma responsabilidade compartilhada dos entes federados. Então, é do Estado, é da União, né? E do município. Então, precisa investir em políticas públicas voltadas para medidas protetivas, de proteção, de garantia dessa proteção integral, de fortalecimento familiar, né? Porque, muitas vezes, ele está em trabalho infantil porque ele não tem um diálogo em casa. É uma besteira. Não é muita coisa, sabe? Mas a gente precisa que essas políticas cheguem, né? Tanto ao urbano quanto ao rural, né? Que eles tenham acesso à educação, que eles tenham acesso a todo o direito que está lá na primeira parte do ECA, né? Que a gente precisa avançar muito. Isso. Eu vejo que o ECA, ele vem com uma força, assim, para democratizar o direito da criança e do adolescente. Sim. Até com pequenas mudanças você já vê o quanto isso transforma. Por exemplo, você já não é uma pessoa que fala mais de menor ou menor. Não. Você já usa criança e adolescente. Pode parecer uma bobagem isso, mas não é. Isso cria um rótulo, isso vem com muito preconceito. Isso. E isso é muito importante. O estigma, você falou tudo, né? Porque nós tivemos 2 códigos menoristas, né? O Código de Melo Matos 27, nós tivemos um Código de 79, que ainda trazia a figura todinha centralizada na tutela do Estado. Então, não trazia a criança e adolescente enquanto sujeito de direitos, né? Que é o grande ganho do ECA. Mas eu sempre bato nisso, criança e adolescente. A gente tem que tirar esse estigma da delinquência, né? O menor ligado à delinquência. Né? É como se todo menor fosse o delinquente e aquele delinquente fosse da comunidade carente, fosse o negro, né? Fosse aquele que não tem acesso, mas da comunidade como a gente está vivenciando hoje. Nós estamos com índice altíssimo de extermínio da nossa juventude. Eu não vou dizer outro nome, né? O nome é esse, sobretudo no Rio de Janeiro, né? A gente está vivenciando isso. Porque o negro da favela que é jovem, ele tem que ser morto. Todo negro que mora na favela, ele é traficante? Tá aí a pergunta, né? As mães estão chorando seus filhos. Sergipe não é diferente, né? Basta a gente visitar, e eu visito, que eu também sou presidente do Conselho da Criança e Adolescente do município de Socorro. Nós temos uma unidade socioeducativa hoje de internação, que é o CASEM, que é uma referência, inclusive, da ONU. Aí eu digo, me convide para inaugurar uma creche, mas não me convide para inaugurar a unidade socioeducativa, que eu não vou. Porque ali está mostrando que todo o sistema falhou, porque aquele menino está lá. Então, eu não vou. Né? Professora Michele, dentro das políticas públicas a gente tem um ponto essencial que é o controle social das políticas públicas. Perfeito. Então, dentro desse tema, a gente tem a existência de conselhos, né? Sim, perfeito. A nível municipal, a nível estadual e a nível federal, ao menos em tese. A gente sabe que houve recentemente... Ainda tem. Houve recentemente no Brasil uma mudança de paradigma em relação a... Que a lei federal, senão já tinha sido... Pois é. A gente teve uma mudança de paradigma em relação a como se vê essa questão dos conselhos. Tivemos a extinção de vários conselhos. Agora você traz para a gente a informação que o da criança e adolescente não chegou a ser Porque afetado. É lei federal, né? Se não fosse, já tinha a canetada do decreto, né? Mas assim, eu não quero entrar em questões... muito políticas, né? Eu acho que a gente tem que estar empoderando mesmo o nosso público, né? São as pessoas que estão aí, que nos juntam,
que podem, né, juntar essa causa tão nobre. Falar de controle social, eu digo sempre o seguinte: a voz de uma criança não é um privilégio, é um direito, né? Então, é um direito de participar. Então, nós temos a cada 2 em 2 anos, nós temos as conferências municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e adolescente. Estamos em fase, no ano 2019, da conferência estadual e da conferência nacional dos direitos da criança e adolescente, que é vamos dizer assim, é o momento que a gente está pactuando metas, né, para que entre no PPA, no Plano Plurianual do governo federal, metas estratégicas que possibilitem, por exemplo, o Brasil tem que erradicar o trabalho infantil até 2025. Né, o trabalho infantil análogo, escravo, a gente ainda tem muitos dos nossos jovens e crianças ainda em carvoarias, em trabalho escravo. Né? Então, uma das metas, né, estipuladas pela OIT é que o Brasil nós temos hoje cerca de quase 2.700.000 crianças ainda em situação de trabalho infantil. E o público do desafio é de 15 a 17 anos. Então, essas instâncias, por exemplo, eu sou presidente de um conselho, então nós discutimos a política no âmbito municipal, né? Tem um fundo, todo Estado, União, tem um fundo da criança e adolescente, que eu digo que improbidade é você manter dinheiro em conta. Você tem que investir em editais de projetos, em campanhas, por exemplo. 2 alterações interessantes do ECA foi o dia da gravidez da adolescência, que foi e a questão da lei em relação aos desaparecidos, né? E aí, em relação à gravidez da adolescente, precisa ter campanhas. Nós estamos com índice alto, por exemplo, de automutilação e depressão de crianças e adolescentes. Para além da drogadição, né? Que a gente sabe que é drogadição, que o perfil, por exemplo, do adolescente que está na unidade socioeducativa ou na unidade socioeducativa como um todo, ele é o mesmo perfil daquele que está no sistema carcerário, né? Então, assim, a gente precisa atacar e dizer, a gente precisa ressocializar, mas a gente precisa socializar primeiro, né? Se a gente vai reintegrar, a gente precisa integrar. E aí, você falando de políticas públicas, e uma dessas discussões que a gente vem batendo muito, além do orçamento, e dessa vinculação aos direitos humanos, porque é uma política de direitos humanos, né? É uma política transversal, é uma política que perpassa todas, né? Então, seja a educação, enfim, seja a justiça, seja a área social, ela está lá, né? Você discute. Então, a gente precisa avançar, né? E a gente também tem que descriminalizar a família. Essa é uma bandeira de luta, porque a gente não pode só culpabilizar a família, o que o Estado não deu condição. Então, a gente tem que estar trabalhando essa família para que ela entenda que aquela criança, ela tem direitos e deveres. Né? Você falou sobre as unidades socioeducativas, que isso representa uma falha do Estado. E os presídios, eu vejo também que é uma falha do Estado, porque quando você vai analisar o perfil da maioria das pessoas que estão ali, são pessoas que não tiveram acesso à educação, que não concluíram nem o 2º grau, muitas vezes nem o 1º. Então, tem muitos analfabetos ali. Então, você vê que essa falha, ela vem ali da infância, ela vem da falha do Estado também. E vou dizer mais, aquele rapaz que está lá no sistema carcerário teve seu direito violado na infância. E provavelmente ele saiu da unidade socioeducativa. Por quê? Porque a gente não tem políticas para egresso. Né? Tanto para o egresso de medida protetiva, né? Que é, por exemplo, o serviço de acolhimento institucional, como para o egresso de uma medida socioeducativa. Então, a gente precisa de uma república, a gente precisa de projetos profissionalizantes, precisa, assim, de um aumento dessa escolarização, porque você falou tudo, infelizmente, né? Ele não tem escolarização, né? Então, você precisa profissionalizar, precisa trabalhar para que ele venha romper, né? Que ele entenda que ele também tem esse direito, que ele consegue, né? E que ele não fique, não tem jeito mais não, né? Minha vida é essa mesmo, só tem esse caminho. Não, você tem outro caminho, né? Você precisa enxergar isso. E aí, por isso que tem o PIA, né? Que é o Plano Individual do Adolescente, que pactua metas. Mas você colocou muito o Estado, ele precisa chegar junto ao Estado, refiro-me todo o sistema, né? De garantir defesa de direitos de crianças e adolescentes. Professora Michele, muito obrigado pela participação. Acho que nossa conversa foi bastante elucidativa. Muito interessante. Sobre o direito da criança e do adolescente. Queria deixar aberto o espaço para você fazer suas considerações finais nesta câmera aqui. Tá bom, né? Queria agradecer, né? Falar de criança e adolescente é um tema que eu particularmente levanto enquanto bandeira. Tenho 18 anos de militância, né?
participei de diversas conferências, sempre estou no âmbito do conselho, atuando, enfim, e desejo que vocês, é um movimento identitário de cidadania, né? Então, identifico com esse movimento, convido vocês também a estar militando, porque é apaixonante, né? Falar de criança e adolescente, sobretudo direito, é apaixonante, ao mesmo tempo é dolorido, né? Porque dói sobretudo porque a gente é mãe, né? A gente não quer que o nosso filho passe por diversas situações que a gente vê de abuso, né? A gente vê isso no cotidiano, abuso, ausência do próprio Estado em relação ao acesso à saúde, né? Acesso à moradia, acesso ao básico da sua dignidade, né? Então, convido vocês, né, a militar, a estar atualizando o ECA, pega o ECA, né? Para ler, não é o ECA, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é maravilhoso. Eu digo que é um dos códigos mais belos que o Brasil tem, né? E por isso que a Flávia disse, avanço, ele pode ser até avançado para o contexto do Brasil, mas não para o direito da criança e adolescente, né? Certo, gente? Então, eu deixo aí o meu agradecimento e coloco à disposição aí para futuros debates, né? Obrigado, muito obrigada. Obrigado também você que acompanhou esse vídeo até o final. Quero convidá-lo também, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Acompanhe também a gente pelas redes sociais, endereços aparecendo aqui na tela, principalmente o nosso Instagram, que é o @debate-legal. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.